Bem-vindo ao canal Rosa Dias. Arte é vida e vida é amor. Olá, eu sou a Rosa Dias. Se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o meu processo na primeira montagem adulta que eu participei na minha vida, no meu percurso no teatro, que foi a peça Filme Triste. Bom, quando nós temos o primeiro contato com o texto, nós fazemos a leitura dramática. A leitura dramática é uma leitura em voz alta de texto teatral para um público. Sentamos geralmente em círculo e cada ator vai lendo um personagem. E o diretor, no caso que era a diretora, ele vai escolhendo qual personagem cada ator vai fazendo, de acordo com o que cada ator vai se enquadrando melhor para cada personagem, de acordo com a visão do diretor. Bom, e aí a diretora escolheu essa peça, que é uma espécie de um musical também, porque tem muita dança. Inclusive nós tivemos oficinas de dança, que ao mesmo tempo que foi muito bom para mim, foi uma tortura, né? Porque eu sou zero à esquerda na dança. E quando você tá na oficina, no laboratório do ator, mesmo que você não vá dançar na peça, você precisa estar experienciando, vivendo, porque a peça tem a dança. E eu lembro que a personagem que foi escolhida para mim, que foi a Rosa, que a diretora escolheu, e falou, você vai fazer essa personagem, a Rosa, porque ela é uma pianista e você está fazendo aula de piano. Eu falei, oh, meu Deus, gelei, né? Porque nessa época eu já estava tocando nas Quatro Chaves, apresentando as Quatro Chaves, que era uma peça infantil. E aí vem essa bomba de eu estar fazendo a Rosa, que era pianista, e ia ter que tocar Sonata ao Luar. No pianinho do SESI que tinha na época, e realmente eu teria que tocar em cena, não seria uma gravação. E aí a gente começou a ler o texto, e aí a diretora foi apontando, você faz esse personagem, você faz esse, fulano faz aquele. E aí ela falou pra mim, você vai fazer a Rosa nova, a Rosa jovem e a Rosa velha. Eu falei, oh, meu Deus do céu, como que eu vou fazer a Rosa velha? Porque a nova, eu acho que eu dou conta, mas a velha... Aí a diretora falou assim pra mim, não se preocupa, a gente vai trabalhando o corpo, a voz. E eu morrendo de medo, né? Eu falei, gente, eu vou ter que fazer ela jovem e ela velha, e agora? Eu falei, tudo bem, vou estudar, né? E eu lembro que eu estudava muito a Sonata ao Luar, eu estudava de noite o texto também. E aí você vai fazendo os testes junto com os atores, porque no Filme Triste tem alguns casais. E aí eu lembro que eu fui contracenar, né, junto com o Edu, da época, que queria fazer o Humberto. E tem aquela cena no final, quando eles precisam se olhar, que é dramático, eles se encontram depois de 20 anos. O Humberto, ele abandona a Rosa no baile, a Rosa ela ganha o troféu da titia do ano, porque ele fala que ele tem que cuidar do pai dele, que tá doente, e ele acaba não retornando. E ela guardou isso durante 20 anos, então eu tive que construir
toda essa trajetória da Rosa, 20 anos, como que ela ficou, se ela conseguiu seguir a vida dela ou não, que no caso ela não consegue seguir a vida dela, ela fica meio que presa naquela frustração do amor, do grande amor da vida dela que ela não pôde viver. E nessa cena do final, era muito engraçado, que era um drama. Então eu e o Edu, a gente tinha que estar muito concentrado. E na hora que a gente se olha no final, que a Rosa ela fala adeus pra ele, era muito engraçado. A gente começava a rir nos ensaios. Algumas vezes a gente não conseguia a concentração para estar se olhando, a gente dava risada, mas graças a Deus em todas as apresentações a gente conseguiu manter a carga emocional que precisava e conseguimos incorporar ali o personagem e deu tudo certo. Eu pensei que talvez pudéssemos conversar, talvez pudéssemos nos reencontrarmos, ou talvez... Sabe, Beto, o destino nos leva por caminhos inversos, avessos à nossa vontade. Você compreende, não é? Adeus. E a Rosa Jovem, eu lembro que eu usei muito a questão dela estar muito apaixonada, ela ser doce, uma meninona, e tinha a questão também dela falar muito agudo, Beto! E estive ensaiando a sonata no ar. Eu lembro dessa voz dela que era muito aguda também, e a movimentação do corpo, assim, que era uma coisa mais aberta, uma coisa mais sensitiva, tudo que ela falava, ela trazia de uma forma gesticulada pro corpo dela, né? Ela acreditava muito no amor, ela era uma romântica apaixonada, a Rosa, né? Tanto é que ela tem uma fala, eu acho que o amor é eterno. Sim. O amor é alguma coisa assim como chorando por ser feliz. Ah, mas tem gente que não gosta. Ai, é gostoso, vai. Mas a gente comemorando o chefe de todo dia no jogo? Ah, mas o amor é diferente. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor, ele não acaba nunca. E era muito gostoso e desafiador pra mim, né? E eu lembro que a primeira cena da peça eu já entrava como Rosa mais velha, tocando, né? E tava ali nervosa, porque no começo da peça a gente fica nervoso, a gente fica com as formiguinhas, com as borboletas no estômago, né? E aí eu já começava a tocar e era uma cena tensa que ela tava dando aula, frustrada, estressada, aí descontava nos alunos também, a insatisfação dela com a vida, o amor não vivido.
ela teve essa transformação, né? Ela ficou muito amargurada na vida dela por não ter vivido o amor com Humberto. E eu lembro que o figurino também, eu pensei bastante, inclusive na época eu peguei uma roupa da minha mãe para estar fazendo a Rosa mais velha, porque a Rosa mais velha teria por volta de 40 e poucos anos, porque a Rosa nova teria por volta de 20 aninhos, ela era muito novinha. E então eu também pesquisei a questão do corpo, que era uma coisa mais contida, uma coisa mais cansada, uma coisa mais introspectiva. Então nós como atores, nós observamos também o comportamento de pessoas mais velhas quando nós vamos fazer um personagem mais velho. Então não é só você ir lá decorar um texto, não, você tem que estudar, um laboratório. Durante o processo teatral, na sala, nós construímos também o corpo do personagem. Porque não é só você chegar e já ensaiar, não, você precisa aquecer o seu corpo, a sua voz, aí tem a dinâmica em grupo, a dinâmica individual, e aí a improvisação, aí você vai montando a voz, o corpo do personagem. E foi bem assim, eu primeiro montei a Rosa mais jovem e depois a Rosa mais velha. E eu adorava ver o pessoal dançando, era a coisa mais linda, que eu tinha uma dificuldade enorme. Tanto é que na época tinha uma professora que o SESI contratou para estar nos ensinando as danças dos anos 60, porque a peça se passa nos anos 60. Então, eu dançava tudo errado, né? Aí eu falei para a professora, eu não vou dançar, eu tenho que realmente aprender. Ela, sim, os atores participam das oficinas, isso é principal, porque você vai sentindo a peça. A montagem teatral não é somente você fazer a sua cena e pronto, não. É todo um corpo do grupo da montagem teatral, é uma sintonia que tem que estar ali do começo até o final da peça. Você tem que saber suas falas e saber a fala dos outros também, todas as marcações, as deixas, porque nós usamos marcações e deixas também, tanto em texto, quanto em corpo, quanto em palco, tudo é marcado, tudo é combinado antes. Aí eu lembro que eu não conseguia fazer o bendito do passo, e eu atrapalhava o meu colega que estava comigo, porque é assim, não somente os casais da peça, os atores que estavam escalados para fazer um casal na peça dançavam, mas todos nós tínhamos que dançar uns com os outros. E aí eu lembro que eu não conseguia fazer aquele passo e a professora, ela teve muita paciência, era um amor de pessoa. E o meu colega que estava ali na época do grupo teve muita paciência comigo, falando, não, Rosa, você vai conseguir, você vai conseguir. Aí depois de muito tempo eu consegui fazer o passo. E a hora que eu consegui fazer, eu falei, ai, que legal, eu tô feliz, então eu posso aprender também a dançar. E é claro, né, gente, temos dificuldades, o ator ele vai ter facilidade em algumas funções e outras vai ter uma maior dificuldade, mas isso não quer dizer que ele não vai aprender. E eu tive uma preocupação muito grande também com a voz da Rosa mais velha, porque eu falei, não vai poder ficar igual da Rosa, ai Humberto, não, vai ter que ficar uma coisa mais, como vai Humberto? Coisa mais grave, assim, mas sem ficar forçado. Então eu treinei bastante a voz dela e meio que deu certo, né? A diretora, a professora falou que tava ok, tava bom. E nós ensaiávamos muitas vezes. E imaginem, nós éramos em muitos ali na montagem. E tinha que estar tudo certinho, marcadinho, para nada dar errado. Agora vocês devem estar se perguntando, como que eu fazia enxergando tão pouco para estar fazendo as marcações certinhas, principalmente quando teria que estar entrando em foco de luz, teria que ir para a coxia, porque às vezes você tem que ficar numa coxia na primeira, na segunda coxia, e tem que dar volta no palco para entrar do outro lado do palco. Então eram coisas bem acentuadas e marcadas. Eu lembro que eu marcava muito pelos passos no espaço do palco.
E o foco de luz, quando ele está iluminando o ator, nós percebemos nos cílios aqui, a luz batendo nos cílios. E então, mesmo com a minha baixa visão, eu conseguia perceber a luz batendo aqui. Fica batendo bem aqui nos cílios, iluminando. E aí, não que vai atrapalhar você, mas você consegue perceber a luz aqui nos cílios. E isso significa que está te iluminando também. E é claro que a gente tem que decorar. Eu decorava as marcações e também, às vezes, algum dos meus colegas na coxia falava: Rosa, agora, daqui a pouco é só hora de entrar. Então, o ator ele tem que ter uma memória boa. Porque não é só decorar o texto, memória para decorar o texto. É tudo isso. É você decorar o corpo do personagem, é você decorar a voz do personagem, o andado do personagem, a expressão do personagem, as emoções do personagem, as marcações de palco, de luz, de som, de fala, deixas. E então, são muitas coisas, mas aí você para pra pensar: nossa senhora, se eu vou fazer tudo isso, eu vou ficar doida, Não. É uma coisa que vai fluindo, principalmente quando você ama, quando você gosta. Você nem vê o tempo passar. E foi um processo muito gostoso. E eu lembro que quando eu ficava na coxia, eu admirava os outros fazendo as cenas, né? Eu achava muito legal, porque uma coisa é você assistir como público, outra coisa é você estar ali na coxia, que são coisas bem diferentes. Na coxia, como você tá? Com marcações a serem cumpridas, com deixas para seguir, com texto para falar, com a questão de eu vou agora apertar o botãozinho para ser o personagem, não, mas no bom sentido, claro que você não vai deixar o personagem te possuir, nada disso, mas você tem que deixar fluir. Como ela agiria nessa ocasião? Não sou eu que vou falar, é a personagem Rosa. É a personagem Rosa apaixonada agora, que tem um monte de sonhos de se casar com o Humberto que tá falando. Aí, já no conservatório, aí a Rosa, frustrada, que não viveu nunca o amor, que descontava nas pessoas, a amargura dela, que ao mesmo tempo ela estava reencontrando o grande amor da vida dela. E ela não sabia como ela ia lidar com isso, como seria a reação dela, mas mesmo assim a gente percebe uma grande mágoa que ela carrega no final, tanto é que ela não dá oportunidades para seguir algo novo com o Humberto. Ela já deixa claro ali para ele, de certa forma, que o tempo dele já passou, que não tem como voltar atrás. Mas eu fico me perguntando o que será que acontece depois daquela cena que eles se olham, que ela fala adeus pra ele, porque acaba ali, né? No texto tá trevas, chuva, porque ali tá chovendo. E pausa, a luz vai diminuindo e fim. Então a gente não sabe o que acontece depois disso. E foi muito importante para mim essa montagem, que abriu as portas para as montagens adultas, porque eu achava que eu não ia dar conta de estar participando das montagens adultas. E foi uma gracinha essa peça, porque ao mesmo tempo que ela era doce, ela era suave, tinha dança, tinha a questão dos sonhos, da questão de querer viver grandes amores, do romantismo que hoje em dia se perdeu muito. Então tinha toda essa questão do romance, da paquera, da mocinha esperar ali um mocinho, né? De não avançar o sinal, de se resguardar para o casamento. Então era uma época bem diferente. Foi muito gratificante participar e divertido, e um processo assim, um grande aprendizado, porque foi a primeira vez que eu pude ter contato com a questão da montagem teatral. Não apenas um curso de iniciação teatral, mas uma coisa mais profunda, onde você faz oficinas como ator, você aprende a dançar, você aprende a cantar, você faz o laboratório, faz suas pesquisas e tem ali o diretor
ajudando você, a diretora no caso, ajudando você o tempo inteiro, fazendo as marcações, e é você junto com o grupo, é a energia do grupo, é a sua energia, tá tudo conectado, aí às vezes dá confusão, aí às vezes fulano pegava a roupa de ciclano, porque as roupas eram iguais. Então, teoricamente, o Luiz pegou a calça do Luiz e esqueceu a dele dentro do foninho. Exatamente. Quando cai energia, eu não sei apagar a garota. Então, eu vou ficar tempo. Vamos trabalhar um pouco, porque não fica blackout no palco, entendeu? E você sempre consegue isso. Porque ela não. Eu vou tentar colocar uma chamativa ali também, por ele foi falta de energia. Eu não sei como ela faz. Eu não sei. Eu já tentei mexer em todos os Vem cá, vamos tentar uma chamativa. Só isso. Mas depois tudo se resolvia, né? Porque cada pessoa também tem uma personalidade. Mas o aprendizado em grupo teatral, a dinâmica, a interação, a construção sua e com os outros faz a mágica acontecer. Então, foi um aprendizado maravilhoso e eu vou levar para o resto da minha vida. Bom, esse foi um pouco do processo do filme Triste, eu espero que tenham gostado. Logo mais vou trazer também como é que foi os outros processos das outras montagens, vou explicar como é que foi a minha percepção como artista para vocês, ok? Que Jesus nos abençoe, beijo grande, fiquem com Deus e até mais, gente, até a próxima. Obrigada!